Paz do Senhor, povo de Deus, povo amado, povo querido. Estamos aqui novamente para dar continuidade à leitura da Palavra de Deus, amém? Estamos aí nesse propósito de ler a Palavra de Deus em um ano, amém? A meta era ler de 3 a 4 capítulos por dia, né? Mas no momento estamos conseguindo ler de 1 a 2, em nome de Jesus, amém? Mas em nome de Jesus eu creio que nós iremos conseguir, né? Tudo está nas mãos de Deus, né? Ele está preparando tudo, né? Se Ele deu essa ideia, né? De lermos a palavra diariamente, né? Com o fundamento de criarmos o hábito, amém? A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 12, versículo 30: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Amém? A palavra de Deus, ela é única, né, irmão? E ela fala para nós amar o Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus, amém? De todo o nosso coração, né? De toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, né? E uma das coisas que nós devemos fazer é ler a palavra dele, né? Como ele diz, meditar na palavra de dia e de noite. E seguindo esse propósito aí, nós vamos dar continuidade hoje no livro de Êxodo, capítulo 8, né? Antes eu queria dar aquela introdução de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, né? Que fala para que serve, para qual o proveito, né? Qual o intuito de nós lermos a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Amém? Aqui está um conjunto de fatores, né, que nos ajuda a nos manter no caminho, né, que nos ajuda a ter mais força para ler a palavra e, acima de tudo, né, o mais importante, além de ler, a praticar a palavra de Deus, que a palavra de Deus sem a prática ela não tem força nenhuma. Então nós estamos lendo para criar o hábito, para aprender e para criar a prática. Amém? Vamos praticar a palavra de Deus, né? Esse é o mais importante do que saber todos os capítulos e versículos de cor, né? Ter uma boa desenvoltura e não praticar, né? A palavra de Deus diz: aquele que me ama e as pratica, né? Que pratica a palavra de Deus, né? Vamos lá então, capítulo 8 do livro de Êxodo. A segunda praga de rãs. E o Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. Né? Aqui Deus usando Moisés, né, para dizer para faraó que Deus ele queria que o faraó deixasse o povo ir prestar culto para ele, amém? Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e de suas amassadeiras. As rãs subirão em você e em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Aqui Deus mais uma vez usando a vara, né? Aquela que ela deu para Moisés. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa, por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Isso aqui é um mistério, né? Que Satanás ele sempre tenta imitar, né, as coisas de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado para não nos deixar enganar, como diz a palavra de Deus, né? Não vos enganeis, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor
E aqui também, naquela época lá, já tinham os magos, os feiticeiros, aqueles que operavam, né? Porque aqui é uma operação de algo sobrenatural, né? Com as ciências ocultas, diz aqui na palavra de Deus. E Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. E Moisés disse ao Faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobre apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o Faraó. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. As rãs deixarão a ti as tuas casas, a teus conselheiros e a teu povo, sobrarão apenas as que estão no rio. Depois que Moisés e Arão saíram da presença do Faraó, Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que enviara sobre o Faraó. E o Senhor atendeu o pedido de Moisés. Morreram as rãs que estavam nas casas, nos pátios e nos campos. Foram ajuntadas em montões, e por isso a terra cheirou mal. Mas quando o Faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvido a Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito. Vemos aqui, né, que Moisés orou a Deus, Deus atendeu, né? Não houve mais rãs, mas as que morreram continuaram lá, né? Isso é uma consequência. E diz a palavra de Deus que a terra cheirou muito mal, né? A palavra de Deus diz que aquilo que o homem semear certamente colherá, né? E a colheita ela vem. A terceira praga, piolhos. Então o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos, né? Ou mosquitos, por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão com a vara, né? Vendo aqui sempre que Arão sempre usava, estendia a mão, né? Com a vara junto, né? Hoje a nossa vara é a palavra de Deus, né? Versículo 18. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais, né? Tem coisas que Satanás ele não consegue fazer, ele tenta imitar, né? Mas ele não consegue fazer, sabe? Lembrando que tudo é com a permissão de Deus, amém? Deus ele tem o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Os magos disseram ao Faraó: isso é o dedo de Deus. Os próprios magos aqui admitindo, né? Mas o coração de Faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor tinha dito, né? A quarta praga, moscas. Depois o Senhor disse a Moisés: levanta-te bem cedo e apresente-se ao Faraó, quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar o meu povo ir, enviarei enxame de moscas para atacar você, seus conselheiros, seu povo e as suas casas, a casa dos egípcios, e o chão em que pisam se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo, né? Deus aqui já tratando o povo de Deus, né? Bem, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nesta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu, e esse sinal milagroso acontecerá amanhã. Aqui Deus falando que iria se infestar, né? A terra de Faraó, mas que a terra onde estava o povo de Deus não iria, né? Deus aqui operando o milagre. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do Faraó e as casas de seus conselheiros, e todo o Egito e a terra foi arruinada pelas moscas. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Aqui Faraó, né, querendo fazer do jeito dele, não como Deus disse, mas queria fazer do jeito dele. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifícios que lhe pareçam sacrilégio, isso não os levará a nos apedrejar?
Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus, como Ele nos ordena. E disse Faraó: Eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Moisés respondeu: Assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o Faraó, teus conselheiros e teu povo. Mas que o Faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o Faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas também desta vez Faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Amém? Glória a Deus, né? Vemos aqui o Senhor tratando com o povo do Egito, tratando com o Faraó, né? E Faraó, mesmo assim, com o coração endurecido, né? Sendo falso aqui novamente. Moisés disse para ele não agir com falsidade. Moisés foi lá, orou, né? Para Deus, para tirar as moscas. A gente vê aqui que Moisés orava a Deus, né? Dentro da palavra de Deus, e Deus, ele fazia assim como Moisés pedia. Mas aqui mais uma vez a gente vê que o Faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Amém, glória a Deus, né? Estamos continuando nessa jornada de ler a palavra de Deus em um ano, amém? O objetivo de ler a palavra de Deus em um ano foi um objetivo nosso, né? Mas como sabemos que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, né? Isso pode levar menos tempo, levar mais tempo, tudo depende de Deus. Nós só não podemos deixar de ler a palavra de Deus. Temos que continuar lendo, né? Se aprimorando, aprendendo. Aqui muitas coisas, às vezes a gente lê, a gente não entende, a gente não sabe, né? Eu sempre peço para o Espírito Santo nos ensinar. Sabemos que o Espírito Santo é nosso ajudador, né? Ele nos ajuda a discernir a palavra de Deus, né? A entender. Muitas vezes eu sei que vamos ler e vamos ficar assim sem entender, né? Mas eu creio que Deus ele vai nos aprimorando e vai nos ensinando, né? Eu creio, em nome de Jesus. Então isso aí fica a dica. Leia a palavra de Deus, amém? Se você não consegue ler, esses dias eu estava conversando com o pastor, e o pastor disse que Deus colocou no coração dele que a gente pode ouvir também, né? Muitas vezes nós não temos tempo de sentar, né? E olhar, prestar atenção assim com os olhos. Mas a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então, se muitas vezes você não puder parar para olhar, né? Mas você pode colocar ali seu celular para escutar, você pode colocar na televisão, né? Hoje tem vários meios, a tecnologia hoje nos ajuda muito, né? Não vai ter como chegar no dia lá e dizer, ah, Deus, eu não tive tempo. Não, hoje nós temos todo tipo de meios, né? Para ouvir, para ver, amém? Então fica a dica, se esforce, né? Para ler mais a palavra de Deus, que ela tem me ajudado, né? E creio que vai ajudar muita gente. Se possível, compartilhe, né? Ative o sininho, passe essa palavra, compartilhe no Facebook, né? Facebook da igreja lá, compartilhe no YouTube, amém? E vamos lá, o Jesus disse, ide e pregai o evangelho, né? E essa é uma das formas da gente pregar o evangelho, né? Ir passando para pessoa, isso vai se tornando uma nuvem e vai passando e vai passando. Quando vê, tem pessoas lá do outro lado que precisava, né, ouvir a palavra de Deus, e através de você e de mim o evangelho foi pregado, né? É isso aí então, vamos dando continuidade, logo mais alguém vai ler o capítulo 9, certo? E vamos lá, vamos ficar firme e forte para a glória de Deus, amém? Em nome de Jesus.